Pessoal, na segunda aula ainda dessa semana 4, sai a geometria molecular e entra o segundo assunto, bem bacana, que é um assunto de polaridade. Beleza? Então semana 4, segunda aula, polaridade. Beleza? A segunda aula da semana 4 de PAD, professor Leonardo falando novamente. Ok? Então vamos lá, a gente acabou de ver um pouquinho de geometria, moléculas. Eu vou falar um pouco de força, falar um pouco da mistura, semelhante, dissolve semelhante. Bom, nossa segunda aula, vamos seguir firmes, né? Com nós, professores. Um grande abraço novamente. Outra frase para guiar: boas pessoas se ajudam, a gente está numa corrente aí de juntos. Vamos lá. Pensar em polaridade, pensa naquela propriedade da tabela. Você deve ter visto comigo na aula passada, semana passada. Então, a eletronegatividade em atrair, né, ligação química. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um composto, uma ligação covalente, só que o cloro puxa mais do que o hidrogênio, né? Então, a gente acaba tendo mais para o lado do cloro negativo, tem carga um vetor, indica o sim para o átomo mais eletronegativo. Então, o polo negativo é parcial negativo. Então, a gente já tem um exemplo de uma ligação polar, ok? Polariza para um dos polos e essa força do elétron, ok? É uma ligação covalente polar e, no caso, a molécula também acaba sendo polar, tá? Nem sempre a ligação já define o tipo de molécula, tá? Bom, aqui um desenho, né? Tentando ilustrar um pouco do que a gente acabou de falar. Em consequência da formação desses vetores, né, o conceito lá da física, da matemática, podemos classificar as moléculas em apolares e polares. Então, a molécula polar, todos os vetores, essas forças são anulados, ou seja, o vetor resultante é igual a zero. A molécula polar, não há essa anulação de totalidade de vetores, portanto, o vetor resultante é diferente de zero, né? Vamos pensar aqui como um jogo de futebol, ó. O A vai para o B, vai para o C, BC, né? O resultante já vai direto de A para C, é a soma dos vetores, né? Ok? Bom, aqui então a gente tem alguns exemplos, né, numa resultante não nula, certo? Eu vou abrir um pouco mais. Ó, todos esses seriam, ó, embaixo já tem as resultantes nulas, ok? Os exemplos de baixo são resultantes nulas e em cima não nulas, né? Então, em cima seriam polares, embaixo apolares. Bom, então novamente aqui o HCl, mostrando que é uma ligação covalente polar e a molécula é polar. Agora, muita atenção nesses exemplos, ó. Aqui eu já tenho uma ligação covalente apolar e molécula polar. Por enquanto, tudo igualzinho, né? Eles são iguais, puxam com a mesma força. Aqui já tem uma diferença, porque olha só que interessante. A ligação é covalente polar entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio puxa mais do que o carbono, mas a molécula é apolar porque os resultantes se anulam. Ok? Olha esse exemplo da água. Aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio, né, eles são covalentes polares e a molécula também é polar. É muito útil saber que a água é polar, porque ajuda muito quando, por exemplo, vocês podem ver depois um vídeo da Luísa, da monitora, que ela fala, né, por que o óleo não mistura com a água, tem tudo a ver com isso aqui que a gente está vendo. Aqui, por exemplo, ó, as ligações, não é a LCl3, né, cloreto de alumínio. As ligações são covalentes polares, mas a molécula acaba sendo apolar. Podem dar uma pausa, ver esses exemplos que eles estão bem representativos, né? Bom, aqui a gente tem mais, a amônia também costuma cair bastante, né? A amônia
ela é covalente polar, a ligação é uma molécula polar, né? A gente acabou de ver que a geometria era piramidal, olha como é que os assuntos se relacionam. O metano, a gente tem as ligações covalentes polares, mas a molécula tem uma anulação dos vetores, então a molécula ela é apolar. Já ao lado, né, o clorometano, esse cloro ele acaba tornando a molécula polar. As ligações são covalentes polares, mas a molécula vira polar porque ligante, se tem um ligante diferente, né, acaba desestabilizando e criando um polo de força. HCN, ok? Covalente polar e molécula polar. SO2, a gente tem covalente polar e molécula polar. E o O3, a ligação é covalente polar e a molécula é apolar também. Ok? Aqui algumas representações, né, em termos de nuvens elétricas, tá? E eu agradeço a atenção de vocês e parabéns pelo esforço. Vamos juntos, pessoal. Ok? Sucesso, galera. Tudo de bom. Vamos juntos aí. Revisionar o Enem. Valeu!